Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? A Deus toda honra, toda glória, toda adoração. Seja bem-vindo neste canal. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal e já ative o seu sininho para estar recebendo as novas notificações, pois posto conteúdo toda semana. Vamos a mais um vídeo, a mais um conteúdo abençoadíssimo para abençoar a sua vida espiritual. Livro de Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Esta é uma palavra extraordinária, uma palavra de incentivo espiritual, uma palavra com uma declaração profética profunda. Hoje quero falar sobre Débora, a única juíza de Israel. Quem foi Débora? Débora foi uma profetisa e juíza de Israel que viveu nas montanhas de Efraim, entre Betel e Ramá. Débora viveu em um tempo da história, o pior tempo da história de Israel. Débora viveu no tempo dos juízes, quando não existia rei nem sacerdote para liderar a nação de Israel. Israel estava vivendo um processo de desconstrução da lei, da ordem, do progresso. Israel estava vivendo em uma anarquia total, em uma depravação moral. Agora nós podemos observar que foi nesse tempo que Deus levantou Débora para liderar a Israel. Mas o que nós podemos aprender sobre Débora? A primeira questão que nós podemos aprender aqui sobre Débora é que não podemos subestimar o nosso inimigo. Não podemos subestimar o nosso inimigo. A palavra Débora quer dizer abelha ou mel, o que significa que Débora era uma mulher doce, uma mulher amável, em que todos queriam ter por perto, em que Deus lhe encheu do seu espírito para que ela liderasse Israel, dando-lhe conselho. É interessante observarmos, versículo 4 diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. A palavra Lapidote é luz, o acendedor de luz. Débora era a abelha, a mulher amada. E o que nós podemos estar entendendo aqui nesse texto? Que não podemos confundir bondade com fraqueza. Débora era uma mulher amável, uma mulher doce, mas ela era uma mulher forte de caráter, uma mulher de garra, uma mulher de figura. Agora, o que nós vamos neste primeiro ponto que diz assim, que nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Débora estava sendo juiz em Israel no tempo do rei Jabim, rei dos cananeus. A palavra Jabim quer dizer inteligente, intelectual. Era um rei sagaz, era um rei bem preparado para a guerra. O seu capitão era Sísera. A palavra para Sísera no hebraico é ordem de combate.
Veja que nesta guerra nós temos que nos precaver. Na guerra espiritual, nós temos que nos antecipar antes que o confronto comece. O texto diz no versículo 3 e versículo 7, diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Destaca esta palavra aí, violentamente. O que me chama a atenção que Jabim não veio, o homem inteligente, o homem sagaz, não veio despreparado. Ele veio munido de uma grande multidão, ele veio munido de 900 carros de ferro. Naquele tempo o ferro era a revolução da vez. Quem estava com carro de madeira, quem estava com pau, quem estava com machado, enfrentar uma multidão com 900 carros de ferro era quase que um enfrentamento, um confronto suicida. Mas vamos observar aqui, Deus levantou Débora para liderar neste tempo, mas a Bíblia diz aqui no versículo 7, e atrarei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Observe que Deus levantou a pessoa certa, escolheu a pessoa certa para pelejar no lugar certo, no Monte Tabor, no Vale de Quizon. E é interessante observarmos aqui que Deus mandou com que Deus falou para Débora se antecipar, que desse ordem para Baraque, e Baraque deveria escolher 10.000 homens. 10.000 homens. Baraque deveria escolher 10.000 homens. Tem muita gente aí falando o seguinte, que o diabo ele late, mas não morde. Não. O diabo não late, ele morde. Ele vem sutilmente, ele vem como um anjo de luz. E quando o indivíduo percebe, ele já está todo envolvido e destruído por Satanás. Outra coisa, tem muita gente por aí dizendo que Satanás está debaixo dos seus pés. Não subestime o seu inimigo. Satanás não está debaixo dos pés de ninguém. Só tem um nome que Satanás obedece, e este nome é o nome de Jesus. Então disse Baraque: se fores comigo, irei. Quando Deus designou Baraque para o confronto, ele prontamente disse: se tu fores comigo, eu irei. Mas Deus tinha levantado Baraque para ser o comandante de Israel, e já 20 anos Israel vinha sofrendo com o seu inimigo, e muitos estavam acomodados àquela situação. Mas vamos entender aqui, quando Débora assumiu o controle, prontamente ela foi usada por Deus para despertar o espírito de coragem em Israel, no seu exército e no seu comandante. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Querdes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Israel estava todos dividido. Israel estava uma tribo para um lado, outra tribo para o outro, e cada um estava seguindo o seu caminho, fazendo o que lhe parecia direito. E Débora não tinha muitas opções, mas Deus disse para Débora: manda chamar de Naphtali e de Zebulon, manda preparar
10.000 homens e venha a batalha. Se Deus mandou escolher 10, não é 5. Se Deus mandou escolher 10, não é 300. Se Deus mandou escolher 10, não é 1.000, é 10. Deus quer a quantidade certa, no lugar certo e cumprindo a sua ordem.